eu acho que essas ideias diferentes, né, que fazem, né, o mundo crescer e desenvolver. Por quê? Porque entendo que nós não somos donos da verdade. E a gente tem no nosso conceito de vida, né, é viver para servir. Então, o que eu digo hoje é o seguinte: engenharia é ainda uma das melhores profissões do mundo. Agora, o posicionamento do CREA é suprapartidário, super ideológico, é para defender o interesse da sociedade, do cidadão, e valorizar os nossos profissionais. Estamos começando mais um CNB Cash. E aí, novinho, como é que você tá, meu irmão? Bem demais, graças a Deus, estamos de volta a mais um programa e já peço a você para clicar no sininho, compartilhar os vídeos aí pra galera, comentar, não é isso, Juliano? Se inscreva, curta, comente, compartilhe e... Hoje nós estamos com uma figura aqui muito especial, hein? Exatamente. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo, presidente do CREA do Espírito Santo, Jorge Silva. Seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande, muito obrigado, né, por essa oportunidade de poder estar falando, né, para os ouvintes, para também aqueles telespectadores, né? Exatamente. Isso. Então eu quero primeiro cumprimentá-los, parabenizá-los. É um trabalho muito bem feito, que leva informações, e não só para o estado do Espírito Santo, mas esses dias mesmo eu encontrei com um amigo meu do Rio Grande do Sul, né, que assistiu um dos programas de vocês e parabenizou. Ah, aí, legal, legal. Obrigado pelo feedback. Bom demais. aí. Jorge Silva, que já é um amigaço nosso, cara, gente boa, que tem até um bordão que a gente até tava brincando. Falou, vamos ver quanto tempo vai demorar para ele falar. Vai falar o primeiro dele, Rapadura é doce, mas não é mole, Quando não. ele entrou aqui, ele já falou Ele já essa. falou de cara. É verdade. Gente boa demais. Jorge, antes de a gente começar nosso bate-papo, nós vamos chamar... Vinheta na tela. Vai! Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil. Você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir para você que está em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Estamos de volta, então, aqui com o Jorge Silva, presidente do CREA. Jorge, antes de mais nada, fala um pouquinho de você, quem é o Jorge Silva, é capixaba, você falou de Viçosa, você é mineiro, depois veio para Vitória, como é que foi isso aí? Conta um pouco da sua vida, quem é você aí, explica pra galera aí, pro pessoal te conhecer melhor. É verdade que eu sou mineiro, né, de Viçosa, região da Zona da Mata, não é? Meu pai era farmacêutico da Universidade Federal de Viçosa, minha mãe doméstica, né, uma pessoa que cuidou, né, de nós todos irmãos, uma família grande, que éramos 15 irmãos, perdemos 2. Hoje nós somos em 13 irmãos, 6 homens e 8 mulheres. Eu sou o segundo mais velho da casa, né? Nasci, como se diz o outro, dentro da Universidade Federal de Viçosa. Antigamente era a Universidade Rural do estado de Minas Gerais. Inclusive eu me lembro de uma passagem muito triste, né, que da passagem da Universidade Rural para a Universidade Federal, meu pai, por ser servidor público, ficou 7 meses, né, sem receber salário. Então a gente vivia praticamente, né, comia galinha, só nutrição animal era só final de semana, e quando ela ganhava neném, né, que tinha aquela galinha gorda, né? Então a gente é muito grato, né, pela formação, né, que nós tivemos, a educação que nós tivemos, pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, Deus que os tenham, né? Com muita dificuldade, nós estudamos sempre em escolas públicas, né? Fizemos a Universidade Federal em Engenharia Agronômica, né? Sempre pratiquei muito esporte, sempre gostei muito de esportes, né? Fui jogador de futebol, inclusive lá, uns 2 times e lá em Viçosa. Pratiquei atletismo, fui campeão, inclusive, da modalidade de 1.500 metros da Liga Universitária Viçosense de Esporte. Inclusive o recorde de 1.500 metros eu bati em 1972, quando eu era calouro. Olha em 73 eu bati um outro recorde meu mesmo. Mas antes o recorde era de 1938, do professor Bruni, que era o alemão,
né? Ele foi para a Guerra Mundial em 1945, levou um tiro na perna e ele não conseguiu correr mais. Mas ele bateu outros recordes depois, mesmo que ele voltou da guerra, né? Em natação. Então era uma fera. Mergulhava de um lado, 25 metros, saía do outro e voltava. Quer dizer, o poder muito grande. Então, eu sempre me inspirei muito no esporte, o esporte me ajudou muito, né? Graças a Deus, a gente tem uma saúde muito boa, né? Em razão da própria formação nossa inicial em termos do esporte. Meu pai era uma pessoa humilde, de origem também da região da Zona da Mata, né? Da região ali de Ponte Nova, né? O pai dele, inclusive, foi prefeito, né? Tem lá, inclusive, até hoje uma homenagem, existe uma rua lá, Custódio Silva era meu avô, ele era agricultor, né? Era produtor de café, mexia com cana, e a gente praticamente seguiu alguma coisa de tradição da família, né? Meu pai era farmacêutico da universidade, então era aquele homem simples, aquele homem que vivia para a família, e a gente tem no nosso conceito de vida, né, viver para servir. Então, essa filosofia fez com que a gente tivesse bastante sucesso, viu, Juliano? Viu, Arnaldo? Em termos do relacionamento humano. Então, a gente entende que o relacionamento humano ele é muito importante. Produção de alimento é a base da saúde, porque se você é bem alimentado, automaticamente você, né, está em dia com a sua saúde. Nós temos como princípio também entender que há 40 anos, 50 anos, nós importávamos alimentos, hoje nós exportamos alimentos. Sim. Hoje o Brasil, né, é o maior celeiro do mundo mesmo. Nós alimentamos hoje 1 bilhão e 250 milhões de pessoas, basicamente pela força do agricultor, pela força das nossas terras, né, a qualidade das nossas terras. Nós temos climas frios, temos climas temperados, temos climas tropicais, né? E isso aí ajuda a matar a fome do mundo, né? Então, hoje, de importador, como eu disse, passamos a exportador de alimentos. E não só, né, a questão de exportador de alimentos. Hoje, a questão da energia alternativa, né, as energias renováveis, através das tecnologias, né? Então, eu sempre acreditei muito na inovação tecnológica. Então, nós iniciamos, estudamos em Viçosa, nos formamos em 75 como engenheiro agrônomo, viemos para o estado do Espírito Santo, passamos em um dos concursos na época, né, que foi o concurso para a Emater, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural, hoje em Capé, né, aqui no estado. Trabalhamos por 2 anos na região de Linhares, e logo em seguida entendemos que a gente deveria seguir o caminho da autonomia, ou seja, trabalharmos de forma autônoma. Então, nós criamos a nossa empresa de assistência técnica, planejamento, né, e prestação de serviços. Então, nós entramos podando cacau, adubando, balizando, plantando, mão de obra. Era um problema na época, como hoje é problema, e vai ser sempre um problema, né? E as máquinas, os equipamentos, eles não vêm substituir, eles vêm apenas colaborar e contribuir, né, através da tecnologia, né, através da inovação, contribuir com o aumento de produtividade, ou seja, o aumento de produção na mesma área. Então, eu entendo que na época que nós chegamos aqui, o Estado produzia 6, 8, 10 sacas de café por hectare. Hoje, com a tecnologia, nós chegamos a casos aí do Arábia, 120, 130 sacos por hectare. Conilô, por exemplo, chegando a 180, temos casos de 200 sacos por hectare. Quer dizer, o melhoramento genético, né? Plantas mais resistentes a doenças e pragas, plantas resistentes, por exemplo, à seca. Tem as questões de irrigação com gotejamento, por aspersão, gotejamento onde você vai consumir o mínimo de água possível. Fenomenal. Então, todas essas tecnologias, né? Nós tínhamos, por exemplo, um problema muito sério que a região norte não era zoneada para plantio de feijão, passou a plantar feijão, não se tinha o plantio tecnificado da pimenta do reino, quer dizer, nós éramos o 18º em produção de pimenta do reino do estado naquela época. Hoje nós somos o maior produtor de pimenta do reino do Brasil, principalmente na região norte do estado. O clima é adequado, terras férteis, ou que necessitam de determinadas correções, são feitas correções, são feitas adubações, né? Existe planta resistente a doença e praga.
Mamão, nós introduzimos mamão papaya na região norte do estado. Eu, por exemplo, depois que eu atuei como assistência técnica ao homem do campo, produtor rural, através da Emater, nós montamos a nossa empresa, como eu disse, de prestação de serviço, montamos um viveiro, né, de mudas naquela época, nós produzimos mais de 4 milhões de mudas de café em Linhares. Eu não tinha dinheiro, arrumei um produtor rural que tinha dinheiro para bancar, ele tinha terra, também não tinha terra, fizemos uma parceria, né? Eu entrei com a tecnologia, com o trabalho, e nós, naquela época, foi o primeiro financiamento que houve, né? De café Corinô, que é o coffee robusta, né? No estado do Espírito Santo. E nós tínhamos um viveiro registrado. No norte do estado também só tínhamos 2 viveiros, que eram o do Vanderlino Basso, lá em São Gabriel da Palha, inclusive ele chegou a ser até diretor chegou a ser diretor do IBC na época, Instituto Brasileiro do Café, um homem que trouxe muito progresso, né? Ajudou muito em termos de tecnologia, de inovação tecnológica também. Nós aprendemos muito com ele também, porque a vida da rede como profissional é aprender todo dia, né? Tanto é que a gente investe, né, Arnaldo? A gente investe, Juliano, a gente investe muito na educação continuada. Depois desse período, nós tivemos altos e baixos, nós tivemos problemas de enchente, tivemos problemas de seca, e assim sucessivamente. Tivemos oportunidade a nível familiar de adquirir, né, propriedade rural, né, investimos, beneficiamos, e teve a oportunidade de ter terras melhores, então nós saímos de quantidades de terra para menor quantidade e utilizando mais produtividade, mais produção. Isso aí fez com que a gente tivesse uma certa independência em termos familiar. Mas sempre mexemos, sempre trabalhamos com consultoria, né? Agrícola, planejamento agropecuário e prestação de serviços nessas áreas. Então, eu entendo que Jorge Silva, né? Quem é Jorge Silva é um pouco... hoje nós somos a nível familiar, pequeno produtor, né? Trabalhamos um pouco com café, um pouco com peixe, né? Um pouco com florestamento, né? A nível de café e gado de corte. E uma das coisas mais novas que a gente mexe hoje é a produção de ovos de galinha caipira, né? Que é uma fonte de nutrição, né? Animal saudável, né? E que a gente, de um modo geral, também acompanha as tendências mercadológicas, né? Tudo hoje você tem que estar atento à questão do mercado, né? E o Brasil, né, nos oferece essa condição de lutar. Mas a preocupação maior é em termos de abertura de mercado de trabalho para os nossos colegas. Aí eu tive a oportunidade de ser presidente da Sociedade Espírito Santense de Engenheiros Agrônomos, né? Nesse período de 83 a 86, também participamos do processo eleitoral direto naquela época, fomos eleitos, fomos conselheiro federal do CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E nesse meio tempo aprendemos bastante, porque o CONFEA tem o poder de legislar sobre atribuições profissionais através de resoluções e normativos. Isso previsto em lei, né? E a lei hoje que rege isso é a Lei 5.194. Então, eu entendo que o agronegócio, a engenharia, tudo está dentro do nosso sangue. E aí a gente está aí para lutar, trabalhar, né? E continuamos procurando servir a sociedade. Aproveitar que você estava falando do CONFEA, e quais cargos você já ocupou no CONFEA, no CREA, CONFEA? Eu tive a oportunidade de ser conselheiro regional do CREA por uns 4 mandatos. Nós também fomos conselheiro federal, né? De 83 a 86, são 3 anos de mandato. Como conselheiro federal, nós tivemos a oportunidade de participar da comissão, ser coordenador da comissão de especialistas, né, das engenharias agronômicas no país. Tivemos a oportunidade também de representar o CONFEA no Ministério de Educação e Cultura, né, através da formação profissional, porque o trabalho do sistema CONFEA-CREA, né, o CREA, não é só para fiscalizar o exercício profissional, não é só para combater a atuação do leigo e do clandestino, mas também preocupado com a formação profissional. Então, nós, praticamente, hoje, principalmente, nós fiscalizamos. Antigamente não era fiscalizado, mas hoje nós fiscalizamos as universidades, os institutos, as faculdades, em termos do currículo mínimo,
né, o currículo pleno, a grade curricular das engenharias. Então, eu entendo que há uma preocupação muito grande com a qualidade, né, das faculdades. O ensino do que está sendo ensinado, né? Porque isso baseado no mercado de hoje e no mercado de amanhã. O que o mercado quer amanhã? Sim. Não é o que o mercado quer hoje. Então, hoje, nós temos uma atividade multidisciplinar de especialistas estudando essa tendência, né? Então, acompanha até a evolução do negócio, né? até acompanho a evolução. E eu tive também, né, a eleição como presidente do CREA, né? Estou agora no segundo mandato, os mandatos são de 3 anos, meu mandato vai até 31 de dezembro do próximo ano de 2026. Né? E graças a Deus crescemos, evoluímos, desde o princípio de uma gestão compartilhada, com os nossos servidores, com os nossos conselheiros, inspetores, profissionais, empresas. Né? Então, a gente hoje tem um resultado positivo, né? Nós, quando chegamos no CREA, há 3 anos e pouco, 4 anos e pouco, nós tínhamos aí 23.400 profissionais registrados e vistados no CREA. Né? Hoje nós passamos de 51 mil profissionais, mais de 100%. Né? Crescemos, evoluímos bastante, hein? Muito, muito. De empresas de 2.800 para mais de 10 mil empresas registradas. A realidade é que tudo isso em função de um trabalho educativo. Né? Nós sempre primamos por uma fiscalização orientativa, educativa e também punitiva, viu, Juliano? Se você não mexer no bolso do pessoal, é questão cultural. Né? A gente também dá umas precatadas por aí afora. Então, o CREA hoje, né, tem uma aceitação muito boa. Recentemente houve uma pesquisa, inclusive pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, onde mostrou que há uma satisfação dos nossos profissionais com a nossa gestão de 96%. Isso é recente, agora, do mês passado. E a sociedade também, hoje, né, em termos de respeito, em termos de credibilidade, nós estamos com 92%. Né? São números que nos encantam, são números que nos incentivam, né, mostrando que nós estamos no caminho certo. Precisa fazer muita coisa ainda? Precisa. Nós, recentemente, né, adquirimos aí vários veículos, então, fizemos concurso público, há 20 anos que não tinha concurso público. Hoje nós temos, aí, nós dobramos o número de profissionais, né, atuando, né, em defesa da sociedade, da valorização profissional. Então, eu entendo que tudo isso é muito bom para a construção civil, não só para a construção civil, mas também para mineração, metal mecânica, a mecânica. A engenharia move o mundo, né? A engenharia move o mundo. Se vocês forem analisar, né, nós respondemos hoje por 71,6% do produto interno bruto estadual e 71,9% do produto interno bruto nacional. Então, querendo ou não querendo, hoje a gente não só contribui com a geração de renda, né, mas com muita fonte de trabalho, né, para todo o Brasil. Eu estava brincando com o Nobinho esses dias, a gente estava falando desse negócio de guerra aí, de ameaça de guerra para um lado, para o outro. Eu falei, Nobinho, se o mundo acabar, aquele negócio, você vai para um bunker lá e se esconde de sobreviver, tem algumas coisas que tem que ter junto. Um tal do engenheiro, meu irmão, esse não tem como não ter. Porque você olha a quantidade de coisa, né, Nobinho? A gente brincou sobre o assunto, mas é sério. Até nos hospitais, né, Juliano? Para você ter uma ideia hoje, Nobinho, só para você ter uma ideia, nós fiscalizamos 98% dos hospitais do estado do Espírito Santo recentemente. 98% atuando de forma irregular. Eu vou dizer para você hoje... Como é fiscalização? Você chega lá no hospital, você olha o quê? Assim, primeiramente, as empresas que prestam serviço. Como funcionam? Essas fiscalizações, você faz vistoria fiscal e técnica. Como é que está a rede elétrica? Está oscilando? Energia está oscilando? Por assim, está oscilando, tem aparelhos ali, né? Porque hoje o que salva vida, muitas vezes, são os aparelhos. Se você vai fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, vou dizer, um procedimento médico, você, às vezes, os aparelhos ali são feitos de quê? De engenharia, mecânica, elétrica, né? Oscilações, por exemplo, em termos daquelas máquinas, dos equipamentos, né, que estão nas UTIs.
Então, se verifica se existe questões, primeiro, de instalações. Segundo, a questão das construções. Nós não podemos ter, por exemplo, uma sala de raio-x que a formação das paredes dela não tenha a presença de bário. Por quê? Porque é essencial para que não haja passagem, né, Da radiação. da ali. radiação para outro Ambiente. para outro ambiente, questão de Perfeito. segurança. Né? Esses próprios aparelhos. Esses aparelhos são o quê? De raio-x, de diagnóstico, de modo geral. Né? É engenharia. Então, Sim. hoje eu digo para você que a engenharia ela salva muito mais vidas do que outras profissões da área de saúde. Né? Agora, se trabalham em com conjunto, certeza, trabalham claro, de exatamente. formas uniformes. Nós tivemos um problema muito sério nessa pandemia. Muita gente morreu, vou ser sincero para você, não só no estado do Espírito Santo, mas no Brasil e no mundo, principalmente o mau uso de equipamentos, né, de respiração. Né? Nós tínhamos aí, por exemplo, máquinas e equipamentos. Nós tivemos um caso aí de um irmão de um engenheiro que trabalha conosco, que ele morreu porque a pressão que foi colocada, né, de ar no pulmão dele estourou o pulmão dele. Então, nós recebemos aí, vocês sabem muito bem, que recebemos respiradores aí da Nicarágua, da própria Venezuela, de Cuba, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, da China. Quer dizer, cada um com a especificação, cada um para uma forma. Até onde os nossos, né, profissionais da saúde estavam preparados, né, para identificar Sim. como utilizar isso. Então, houve, sim, muitas mortes, né, por essa questão. Tanto é que nós temos exemplo dentro de casa, dentro do próprio CREA, onde o irmão de um engenheiro ele foi feita a perícia e foi constatado que ele morreu exatamente, não foi da pandemia, ele foi de um erro, né, de utilização desse Pressão. equipamento, de pressão. Puxa vida. Agora, se você for analisar, a engenharia está no seu dia a dia. Você se levanta, não é verdade? Se você vai no banheiro, tudo ali depende de engenharia. É a energia, é a lâmpada, não é a pia, não é o vaso As sanitário. pessoas às vezes não pensam nisso, acham Não, que não. engenharia só a ver com construção. Não é Né? Já verdade? imagina uma construção, né? Mas é um monte de então, é coisa. o teto, não é É. verdade? É o chão. É. Né? Aí, se você sai dali, aí você já tem a questão do ar-condicionado, você tem as questões, por exemplo, você vai para a cozinha, é o fogão. O fogão, o que que é? É engenharia. Equipamento. A geladeira é produto, né, na área mecânica, na área elétrica, ou a gás, ou qualquer coisa desse sentido. Você vai para a rua, quer dizer, você tem a questão da mobilidade urbana, você tem a questão, né, das ruas, das praças, né, tudo é engenharia, o verde, né, as áreas verdes, que é engenharia agronômica também. Nós temos a questão do hoje você não pode ter uma cidade descoberta, né, de árvores. Então você tem também aí o princípio genético, você tem a engenharia florestal, a engenharia agronômica, não é? E assim sucessivamente. Então eu entendo, né, você vai para o trabalho é a mesma coisa. Então eu entendo que a engenharia move o mundo, ela precisa de fato cada vez mais estar atualizada. Nós temos um programa de educação continuada, onde a gente fornece, né? Antigamente tudo era pago. Hoje o CREA, com seus profissionais, né, como eu disse, mais de 50 mil profissionais, nós colocamos à disposição cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização, conjuntamente com as nossas entidades de classe e com as nossas instituições de ensino. Então eu entendo que nós não estamos hoje só preocupados com a questão do combate ao clandestino, combate ao leigo, mas mostrando que há necessidade de se estar devidamente registrado no CREA para que você tenha, né, se você vai construir uma casa, vai construir um mercado, vai construir uma UPA, vai construir um edifício, se você faz com o leigo, você está se arriscando. E você, se você for analisar, é muito mais barato você contratar um profissional devidamente habilitado, registrado no CREA, porque vai ter uma responsabilidade por aquilo, do que você fazer no grito. Às vezes as pessoas juntam dinheirinho a vida inteira para comprar uma casinha. Aí compram a casa de um clandestino, de um leigo que não está devidamente registrada, que não foi feito por profissional habilitado, por empresa habilitada. Daqui a pouco nós temos problemas de colapso,
do imóvel, colapso do prédio, desabamentos, não é? Hoje nós atuamos muito na área também de meio ambiente, prever aí riscos geológicos, riscos estruturais. Então, a gente trabalha junto com a sociedade. A sociedade nos ajuda, né, nesse tipo de fiscalização. Então, se há algum problema, né, denuncie o CREA. Né? Se há alguma suspeita de casos que são feitos de forma errônea, tanto no campo como na cidade, né, o CREA está atuando. Então, eu entendo que esse crescimento e desenvolvimento tem muito a ver com o crescimento do Estado também do Espírito Santo. Sim. O Estado do Espírito Santo hoje é um exemplo para o país. Nós temos aqui segurança jurídica, nós temos bons gestores, nós somos um dos 4 que vamos chegar no final do ano no azul, é uma realidade isso. Então, a gente tem que entender isso. Existe problema em todas as áreas. Né? Nós temos problema dentro do CREA, nós temos problema fora do CREA, nós temos problema na nossa empresa, dentro de casa. O que a gente precisa é exatamente trabalhar de forma unida, né? Para que a gente seja forte e enfrentar esses desafios. Então, a gente entende que nós crescemos muito, evoluímos, né? Como vocês cresceram muito. Né? O consórcio de notícias do Brasil... Vocês estão de parabéns, porque Obrigado. hoje vocês não estão só na Grande Vitória. Né? Hoje vocês estão na Grande Vitória, vocês estão no interior do estado do Espírito Santo, estão no interior de outros estados, como eu disse, semana próxima passada, encontrei com um colega meu gaúcho do Rio Grande do Sul, que assistiu o podcast de vocês. Então, tudo isso para nós é importante, porque informação é a base de tudo. Educação e informação é a base de tudo. Nós tivemos uma guerra dos anos atrás aí, que nem falou que era petróleo, né? Os Estados Unidos queria saber o que tinha de petróleo, o que era, brigando por petróleo, numa das regiões ali da África. Nada disso, eles queriam informação, queriam saber se lá tinha bomba biológica, se não tinha, viram que não tinha. Ganha então, quem tem informação. Né? Então, eu entendo que esse crescimento, esse desenvolvimento, até na guerra, né? Nós falamos de paz, né, dos hospitais, mas a guerra hoje, por exemplo, hoje eles usam drones, né, altamente sofisticados, né? Recentemente mesmo a Rússia bombardeou, né, a Ucrânia através de drones. Só no dia, quer dizer, a Rússia jogou 200 bombas, né? Mas foram interceptados 178. Tá vendo? Olha que tecnologia. Isso é engenharia, gente. Engenharia. E a engenharia brasileira hoje está dando exemplo para o mundo. Tá? E o Espírito Santo está hoje com um dos maiores padrões de profissional, principalmente pela formação das nossas universidades, como a UFES, o IFES, e as universidades privadas também. Hoje estão devidamente equipadas, profissionais com mestrados, doutorados, né? E não são só da teoria, são profissionais, né, que hoje têm uma prática de vida, né, e que estão sempre se especializando, sempre se atualizando. Então, eu entendo que o Espírito Santo cresceu muito, vai crescer mais, vem aí por aí muitos investimentos, muitos investindo no Estado, como eu disse, principalmente pela sua segurança jurídica, pelo seu posicionamento geográfico, né? Nós temos um mar, né? Como o mineiro fala, tem um marzão pela frente aí, não é? Que facilita a saída, né, de mercadorias. Nós estamos aqui entre Bahia, Rio de Janeiro, próximo de São Paulo, né? Nós temos aí o polo de escoamento da região do Centro-Oeste, né, para o mar, é uma região mais próxima. Né? Nós temos aí projetos, grandes projetos na área de gás e petróleo para o Estado do Espírito Santo. Vem aí mais de 100 bilhões a serem aplicados no Estado do Espírito Santo nos próximos anos. Isso é porque a gente sabe, porque para se fazer um projeto tem que passar pelo CREA, né? Não tem jeito, aí tem que registrar. Se não registrar lá e começar uma obra, ou ter uma obra, automaticamente vai ter algum probleminha, né, de fiscalização. Não é isso? Então, hoje, as pessoas estão muito conscientes, os empresários estão muito conscientes, sabendo que é muito mais... A gente já dando certo, já é problema, né? Quanto mais você andar errado. Então, nós vamos ter, viu, Juliano, investimentos aí para o Estado, mais de 100 bilhões. A Petrobras deve investir em torno de 40 bilhões, 45 bilhões em empresas privadas, e o restante vai entrar para o agronegócio, mineração, celulose, né? Nós temos aí frentes sendo ampliadas pela Vale, né? Outras grandes empresas atuando, e média e pequena empresa atuando no Estado do Espírito Santo.
Jorge, quero tirar uma curiosidade aqui. Eu tenho uma O também. que te motivou a disputar e ser presidente do CREA? A realidade é que um belo dia eu saí de Linhares, eu trabalhava em Linhares, né? E tudo que tinha que resolver, eu tinha que resolver aqui em Vitória. Cheguei aqui, fiquei 3 horas na fila para ser atendido. Quando eu fui ser atendido, eu fui muito maltratado, né? Como uma pessoa que poderia voltar amanhã, depois de amanhã e etc. E aquilo ali me despertou. Falei, gente, como é que pode? A gente é engenheiro, na casa do engenheiro, conselho de ele ser maltratado desse jeito, né? E era para resolver coisas simples. Apesar que na época não se tinha tanta tecnologia, mas pelo menos eu queria ser bem tratado. Aquilo me disse o seguinte: a gente tem que mudar isso. A gente sair de Linhares para vir aqui, você já pensou a pessoa que tem que sair de Montanha, de Bucurici, Nova Venécia, sair de Alegre, Cachoeiro, né? Vida E de Nova, longe para chegar aqui. ainda ser maltratado, não resolveu o problema. E eu vi, primeira coisa, antes de fazer qualquer crítica, né, daquela época, eu já pensei, analisei e falei, gente, nós precisamos de inovar tecnologicamente. Nós somos um conselho da tecnologia, né? Será possível que nós não temos uma metodologia de melhorar isso? Por que nós não interiorizamos? Né? Porque a maioria dos candidatos, ou que já tinham sido presidente, eu acho que era da Grande Vitória, né? Talvez não sentiu tanto o nosso drama. Se a gente precisasse fazer um curso, um seminário, participar do congresso, só existia a nível nacional, uma vez por ano ou duas. Você queria fazer uma especialização, você tinha que sair do interior para ir para outro estado. Nós não tínhamos praticamente ofertas de cursos, seminários, workshops, né? Nada de atualização e aperfeiçoamento profissional. Então, eu disse, olha, se Deus quiser, um dia eu vou tentar ajudar, melhorar essa situação. Mas para melhorar, eu tenho que participar de uma entidade de classe. Aí comecei participando de uma entidade de classe, que é a Associação de Engenheiros Agrônomos. Aí fui convidado por um colega na época, que era secretário de Agricultura. Me lembro como se fosse hoje, fiz um excelente trabalho, doutor Kleber Furtado de Mendonça. Falei, Jorge, você é meu candidato, você vai ser candidato da Sociedade de Engenheiro Agrônomo. Eu falei, rapaz, eu estou em Linhares e tal, que negócio todo. Não, mas tem telefone, você vem para cá um dia por semana, vai ajudando, nós precisamos renovar. E fui, ganhei a eleição. A partir da sociedade eu vi que a gente podia ser candidato a presidente do CREA, né? Nós, ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de ir para o Conselho Federal, vimos que havia recursos, que havia condições de se fazer uma gestão compartilhada, interior, com principalmente aplicação, né, no interior do Estado, né, tudo aquele sonho meu eu achava que poderia ser a realidade. Eu disputei 2 eleições, perdi as 2 eleições, né, aí na terceira eleição nós ganhamos. Olha. E na reeleição nossa, né, nós fomos proporcionalmente o mais votado do país. Né? Nós fomos o mais votado do país, né, comparativamente até mesmo com Minas Gerais, com São Paulo, etc. Fomos, porque essa eleição ela foi sujeita, ela foi interessante, ela deu oportunidade aos colegas nossos profissionais que trabalham no Estado do Espírito Santo votar, mas que trabalham fora do Estado também votar pela internet. E aqueles que votam no exterior. Eu fui o presidente de CREA com maior votação no exterior, certo? Eu recebi, por exemplo, voto da Arábia Saudita, recebi da África, recebi de todos os continentes, de colegas nossos. Então deixa a gente até um pouco emocionado, né? Porque a gente sentiu a força, né, do que é a comunicação, do que é o respeito e a consideração pelo trabalho e o reconhecimento. Não de Jorge Silva, mas de nossa equipe, né? Uma equipe boa. Nós saímos, por exemplo, de 6 inspetores regionais que fazem o trabalho filantrópico, ajudando, participando, por exemplo, dos conselhos municipais, estaduais, federais, representando o nosso conselho, né? Ajudando, orientando na questão da fiscalização, orientando nas necessidades de cursos, de seminários, simpósios, workshop, etc.
né? Nós saímos de 6, quando nós chegamos, para 1.580 inspetores. Hoje nós temos 1.580 inspetores espalhados no estado inteiro. Por isso que a engenharia cresceu desse jeito no estado. Ela cresce e desenvolve pelas empresas e pelos seus profissionais. Sim. Não é? Então, eu acho que de forma educativa, orientativa e punitiva, avançamos muito. Tivemos muita ajuda da imprensa, falada, escrita, televisada, de vocês mesmos nos ajudaram. Eu reconheço, né? Eu sou muito grato, né, ao Consórcio de Notícias do Brasil, porque vocês sempre informando, sempre nos apoiando e sempre em busca, né, de ajuda para a sociedade. O CREA hoje ele atua nas baixadas, ele atua nos Altos do Morro, ele atua na Planície, mas está dentro das universidades, das faculdades, como eu disse, e ao mesmo tempo atuando de forma orientativa e educativa. Não, legal. A gente recebeu muita manifestação quando a gente trabalhou. Nós trabalhamos Exato. com o CREA e o pessoal gosta, tem um carinho, um respeito por você gigante. Isso aí a gente percebeu. Um feedback fenomenal. Tinha né, gente Nobinho? que se manifestava mesmo, mandava Muita áudio. gente reconhece, muita gente tem essa ideia, como bem você disse, né? Não só o Jorge, mas toda a equipe sobre a sua liderança. Trabalho bem feito e também você é um cara de gente boa pra caramba, né? Esse negócio de gente boa, tirando que nós não pressamos, nós somos gente boa. Pergunta Tirando aqui. que nós não pressamos, nós somos gente boa. Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, voltar mais popular aqui. Duas situações. Quer dizer, hoje, então, se eu estiver vendo uma fachada torta, estiver desconfiado que tem uma marquise caindo, tudo mais, tem um telefone do CREA que eu ligo pro pessoal ir lá dar uma olhada. Denuncie no CREA, tem o site do CREA, é só você entrar no computador, site do CREA, imediatamente você faz, vocês têm o telefone, não é? Você automaticamente está colaborando e contribuindo com a sua comunidade, está colaborando e contribuindo. Às vezes até o mesmo próprio dono do prédio, ele não sabe. Nós temos prédio aí de 50, 60, 70 anos, né, que depende de uma inspeção predial, que Aqui no depende de uma centro de ajuda. Vitória mesmo, tem uns pouco tempo atrás, tinha marquise aí caindo, teve o caso que desabou. Inclusive, nós fizemos vistorias fiscais e técnicas, passamos isso para a prefeitura. A prefeitura, inclusive, de Vitória atuou firmemente, trabalhou muito bem nessa questão, né, avisando a todos os proprietários, inquilinos, né, das suas responsabilidades, mostrando os problemas. E, graças a Deus, pelo menos hoje, 90% desses problemas estão, né, solucionados. Sim. Então, eu entendo que nosso trabalho não é só punitivo, não é só de alarde. É exatamente de mostrar para a sociedade que há uma necessidade do profissional devidamente habilitado. Né? Os condomínios, né? Nós não Vamos podemos... falar em condomínio, sem querer te interromper. E aquele condomínio, por exemplo, ali perto da Cruz do Papa lá, que desabou. Antes dele, não, desculpa, depois dele teve um também Teve na um em frente Vila da Velha. praia, em Vila Velha, que a piscina também cedeu. Teve o teto lá, o teto não, era uma cobertura, tinha uma marquise também que estava Teve ameaçando esse também. cair lá na frente da fachada. Esses prédios que são construídos, com certeza, por empresas que são registradas no CREA. A realidade... O que aconteceu nesse caso? A realidade, a maioria desses casos, né, ou existe erro de projeto, ou existe erro de execução, ou existe erros materiais. Quando você compra um carro hoje, você compra o Volkswagen, por exemplo, uma marca dentro dessa... Você acredita e confia que aquele material vai durar 5 anos, 6 anos, sim. conforme, ou 10 anos, ou 50 anos. Nós tivemos casos aí, por exemplo, absurdos, né? Com relação a erro de projeto. Também existe. A gente está aí para fiscalizar isso. Claro. Existe erro de projeto, como existe o erro médico, não é? Muitas vezes o erro do médico a terra esconde, né? Porque o indivíduo vai para debaixo dela, né? E o erro do engenheiro a terra mostra. Porque se tiver errado, vai aparecer o erro. Então há a necessidade da nossa atuação, né, do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, não só punindo esses profissionais, como também fazendo com que hajam, né, responsabilidades civis e criminais por isso. Nós, por exemplo, recentemente, nem tudo é bondade no CREA, né? Nós, recentemente, caçamos, inclusive, um profissional, né, da Samarco, um dos diretores que foi responsável pela
questão lá de Mariana, né, da barragem de Mariana, onde ele impediu que, de fato, foi um dos colaboradores impedindo que houvesse os investimentos para que ele for avisado que aquilo poderia acontecer se não tivesse determinados procedimentos de engenharia, né? E não fez. E como não fez, ele foi... ele tinha um registro no CREA Espírito Santo, o visto no CREA Minas Gerais, ele foi denunciado pela fiscalização lá do CREA Minas Gerais, o plenário o condenou, foi para o CONFEP, condenou, mandaram para Minas Gerais, né, a cassação dele, que o conselho tinha que caçar. Só tem que a cassação é feita pelo CREA de origem, e a CREA de origem era aqui. Então ele foi cassado por unanimidade dos votos aqui dos conselheiros, né, a sua carteira como profissão, né? E automaticamente isso é conduzido para a parte criminal. Nós informamos, nós trabalhamos conjuntamente com a Polícia Federal, trabalhamos conjuntamente com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Estadual. Então, automaticamente existem as benevolências da lei, mas existe também o rigor da lei. E nós atuamos dessa forma. Então, eu entendo como alguns casos, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, em Vila Velha, né? Que 5 dias após o incidente que houve lá, o acidente que houve lá com o prédio, com o conjunto de prédios, né? Que era financiado pela Caixa Econômica Federal, e a Caixa também, eu acho que arrendava, era arrendamento, ela tinha que ter feito alguns procedimentos técnicos, não foi feito, né? E faltava 5 dias para terminar o seguro daquilo ali. E a Caixa não queria tomar a solução. Era a véspera do carnaval. Nós pressionamos a diretoria, a presidência da Caixa Econômica, deu um prazo de 24 horas para tomar as providências, porque as pessoas estavam no relento, estavam julgados. Então, nós, automaticamente, o CREA Espírito Santo, né, deu um ultimato e eles tomaram as devidas providências, colocando as pessoas, né, Lagoa de Jabaeté, alguma coisa nessa. Né? Nós tivemos um problema também, né, da caixa d'água, 2 caixas d'água e Cariacica, não sei se vocês lembram daquilo. Foi feita a inspeção, foi feita fiscalização, foi feita perícia e se comprovou ali que a empresa que executou o trabalho, que colocou as caixas d'água lá, ela não tinha culpa de nada. Ela adquiriu um produto como se tivesse qualidade adequada, como se tivesse as conformidades dentro das normas técnicas previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, e não se tinha. Onde que se tinha que ter 8 centímetros, por exemplo, né, de carbono, aço, se tinha 6 centímetros, se tinha 5, e assim sucessivamente. Eu era a empresa de São Paulo, então essa empresa foi condenada, inclusive, não só pelo CREA, não é verdade, mas foi condenada à Justiça Federal. Então eu entendo, porque quando há um problema a nível de engenharia, agronomia, que envolve conselho, não é Polícia Civil, é Polícia Federal. Então a gente trabalha muito, né, em conjunto, né, temos uma fiscalização também física, temos uma fiscalização inteligente. Hoje nós utilizamos drones, utilizamos tecnologias avançadas, né, satélites, etc. Temos uma estrutura muito bem montada, bem estruturada. Também isso é uma coisa que temos investido muito na inovação tecnológica. Né? Tem que ter porque, pela segurança da sociedade. Até porque quando acontece um problema de engenharia é catastrófico. Geralmente não é uma coisa que mata uma pessoa só. Cai um prédio, cai uma marquise, dá um problema assim, é muita gente que... É muita gente que pode ir à morte. Né? Você citou um negócio de barragem aí, de Mariana. Tem uma curiosidade, eu já ouvi falar que tem muita barragem aqui no Espírito Santo. Você tem ideia desses números aí? São mais de 50 mil barragens. Olha só. O estado do Espírito Santo são mais de 50 mil barragens. São micro, pequenas, médias barragens. Me falaram mais de 70 mil. Não, eu ouvi mais de isso, 50 eu falei, cara, mil. isso tudo. Nossa, eu cheguei a falar isso no Brasil. Não, no estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo é um potencial hídrico muito violento, muito grande, né? É claro e lógico que a maioria dessas barragens, elas são feitas e são projetadas, são construídas por empresas especializadas, profissionais especializados. Mas nós temos muitas barragens com riscos, né, de desabamento,
que a gente está exatamente fazendo uma fiscalização, um mutirão muito grande em cima das barragens, juntamente com a AGE, com o Instituto de Defesa Agroflorestal do Estado, porque a gente atua sozinho. Nós atuamos com os órgãos públicos, com os órgãos privados, né, com os sindicatos, com as entidades de classe, com as instituições de ensino, né, os nossos colaboradores, que são os nossos conselheiros, né? Nós temos aí, como eu disse, aí 1.580 inspetores que exatamente estão atentos a todas essas situações, né? E que recebem informações e que também nos dão informação de como está a situação. Então o CREA hoje ele atua em todas as no campo, nas cidades, né? E a questão de barragem é uma questão séria, como as pontes também são sérias. Nós temos pontes aí de 50, 60, 70 anos que nunca sofreram, né, reformas. Nós tivemos casos agora de denúncia em cima de Ponte São Mateus, que ela foi, nós praticamente chegamos junto com a Defesa Civil, embargamos, né, avisamos dos problemas, não se tomava providência dizendo que ia embargar, como chegamos a embargar um dia, e no outro dia, né, as empresas estavam lá restaurando essas pontes. A necessidade colatina é outro problema, nós tivemos, né? Então, o problema eu acho que ele vai existir sempre. Mas o que nós temos que fazer é atuar e trabalhar para mitigar, né, esses riscos, para que a gente possa evitá-los e, ao mesmo tempo, conscientizar a sociedade, conscientizar o cidadão que vale a pena, né, ter um profissional devidamente habilitado, né, para que ele possa, de fato, né, fazer o crescimento e o desenvolvimento dos municípios, do estado e do país. Tá certo. Como é que o senhor vai receber o CREA assim que você assumiu a presidência? A realidade é a seguinte: todas as gestões são boas por seus tempos. Eu não sou de julgar, né, pelo retrovisor. Eu entendo que todas elas cumpriram os seus papéis, né? Agora, nós tivemos outras oportunidades. A oportunidade ímpar, né? Infelizmente, nós entramos ainda com a pandemia, né? Enfrentamos problemas de mortes, inclusive de colegas nossos, né? Nós tivemos três percas de profissionais do CREA pela pandemia do... Como é que é o nome mesmo, gente? Covid, né? Teve alguns que ficaram aleijados, tiveram problemas sérios, sequelas fortes, né? E, graças a Deus, a gente procurou, né, mudar a trajetória e o pensamento, né? Antes se tinha o órgão arrecadador, o órgão que se pensava muito na forma cartorial, né? Hoje nós temos sim que ter renda, mas pensamos hoje na valorização profissional, né, na interiorização, que é uma realidade. Nós tínhamos... Daqui a pouco. Tá, daqui a pouco a gente fala em interiorização. Mas, de um modo geral, né, nós avançamos muito. Né? Os resultados, os números estão aí. Né? Renovamos recentemente nossa frota, uma frota fantástica. Estamos nos equipando, ainda precisa melhorar mais ainda, vamos melhorar. Eu acho que cada presidente tem seu tempo, né? Não podemos aqui de forma a tirar contra os colegas nossos que foram nossos antecedentes. Claro. Eles, dentro da época deles, existiu a política deles. Hoje nós queremos cada vez mais trabalhar, né, pela valorização do profissional, né, pelo combate ao exercício ilegal da profissão. Nós hoje atuamos combatendo o leigo, combatendo o clandestino, né, que atua de forma, né, irregular, né, que coloca o risco a criança, né, o adolescente, o adulto, né, o idoso. Então hoje nós temos que pensar em tudo isso, né? E em cima disso nós crescemos e evoluímos. Somos referência hoje a nível nacional. Nós fomos recentemente auditados, né? Nós somos auditados também. Nós somos órgão fiscalizador, mas somos órgão fiscalizado também pelo Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, o próprio CONFEA, né? Nós fomos auditados recentemente pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde nosso programa de qualidade total ISO 9001 teve 0% na sua avaliação, 0% de desconformidade e nota máxima, né, em procedimentos.
Quer dizer, então, de todos os conselhos do Brasil, não só do Conselho de Engenharia, Agronomia e Geociência. Então, nós tivemos nota máxima. Isso é o quê? É a união, é o preparo da nossa equipe, não é verdade? É o apoio dos nossos conselheiros, dos nossos inspetores, principalmente dos nossos servidores, que estão em constante, né, atualização, treinamento, né? Oportunizamos a colegas nossos de participar de outros congressos. Nós fomos 3 anos consecutivos recordistas em participação da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. Nós tivemos Gramado, nós levamos 450 profissionais, a custo zero, ou seja, para ele, né, com recursos arrecadados pelo CREA. Né? Nós somos, levamos também em Goiânia, no primeiro, há 3 anos, Goiânia, 202 pessoas, era 204. 2 não foram porque as mulheres na última hora não deixaram os caras aí. É verdade. Eles falaram, olha, a mulher deixou e tal, tem problema. Eu falei, tudo bem, para não ter mais problema, então vamos 202. Né? 450 lá em Gramado e 455 na Bahia o ano passado. Então você vê o quanto que nós demos oportunidade. A maioria dessas pessoas nunca tinha andado de avião na vida, nunca conheciam outro estado, né? E tiveram oportunidade de participar do maior congresso de engenharia do Brasil e da América Latina, que é a SOEA, que é a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia. E por falar nisso, esse ano vai ser no estado de Espírito Santo. Vamos falar dela daqui a pouco também. Então, estamos à disposição para falar. Estamos à disposição para falar. Então, a gente tem dado oportunidade dentro do possível. Às vezes, há pedidos impossíveis. Né? Nós temos participado das feiras ali da metalmecânica, da elétrica, do agronegócio, da agricultura, da construção civil. A gente ajuda a patrocinar tudo hoje, dentro das possibilidades. Porque também é o órgão federal, né? Nós temos que cumprir exigências legais, nós temos questões, né, principalmente de avaliações, prestação de contas. E falar em prestação de contas, eu tenho que falar para vocês aqui, que eu sei que chega longe, dizer para o pessoal, todo o nosso mandato, até o mês passado, foi de 3 em 3 meses, nós somos auditados, todas as nossas contas foram aprovadas por unanimidade, até hoje. Então, mas é obrigação. É obrigação, mas a gente tem que falar, porque tem uma oposição também, né? Claro, sempre tem alguém, aquele que não faz nada, nunca fez nada, que sempre beneficiou meia dúzia de pessoas, ou não é verdade? Ou um partido, e falar em partido, nosso posicionamento é suprapartidário, é subideológico. Nós temos os nossos colegas que participam de várias tendências, trabalham e atuam, não importa a vida dele lá fora. Agora, o posicionamento do CREA é suprapartidário, superideológico, é para defender o interesse da sociedade, do cidadão, e valorizar os nossos profissionais. E tem dado certo, e graças a Deus, a gente entende que o processo democrático brasileiro, o processo democrático do Estado, né, da nação e do mundo, ele passa por isso aí, por divergências de ideias, por ideias diferentes. Eu acho que essas ideias diferentes, né, que fazem, né, o mundo crescer e desenvolver. Por quê? Porque entendo que nós não somos donos da verdade. Não é? A verdade, muitas vezes, está além do nosso pensamento. Então, nós temos que buscá-lo com pessoas competentes, gabaritadas, até com pessoas humildes, que às vezes não têm o conhecimento, não têm uma formação de escola, mas nos ensina muito, né? Por serem autodidatas, por serem pessoas que aprenderam com a vida. E muitas vezes você aprende apanhando, né? Sim. Quem de nós não apanhou na vida, né? Então a gente aprende muito com isso. Isso aí, Jorge, tem que falar mesmo. É verdade. Tem que falar. As coisas que não pode ficar escondidas, não. A comunicação serve para isso, informar. Tem transparência, que fechar as contas tudo certinho. Isso graças a Deus. Senão as pessoas não ficam sabendo, pô. Não é verdade? É isso mesmo. Comunicação é isso. Exatamente. Quais foram, na sua gestão, hoje, as ações que você implementou, né, durante o seu primeiro mandato, principalmente, e agora nessa reeleição, que mais destacaram, assim, ao seu ver? Você fez muita coisa. Fizemos, né? Não é Jorge Silva que fez. Todo esse complexo, né, do CREA, né? Envolve muitas profissões. Mas o primeiro ano, rapaz, eu acho que é de gestão. É colocar a casa em ordem, né? Nós pegamos o CREA com bastante dívida,
existia dinheiro no cofre, mas existia muitas dívidas, inclusive dívidas judiciais, né? Nós tínhamos mais de 15 mil processos da justiça. Nossa. Mais de 15 mil processos da justiça. É uma loucura, né? É o CREA brigando com o profissional, brigando com a empresa, é o usuário brigando com o CREA, e assim sucessivamente. Então, esse foi um dos problemas mais sérios que nós tivemos. Botamos uma equipe muito boa, jurídica, pessoas experimentadas, pessoas também que não tinham experiência, mas que foram treinadas, né? Tiveram oportunidade de aprender e nos ajudar muito. Não é que não tenha processo, tá? Hoje o CREA ainda tem uns 4 mil processos ainda. Pô, né? de 15 mil para 4. Temos, mas temos ainda, tanto a favor como contra, né? Mas, graças a Deus, todas as denúncias que foram feitas desde o início do nosso primeiro mandato até hoje não viraram, né? Não viraram processo, porque a gente dá devida atenção, né? Ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, né? Aos tribunais de justiça, a gente está muito atento a essa questão, né? Entendemos que muitas desses processos, né, são denúncias fantasiosas, políticas, né, que têm interferências, né, no processo querem ter interferência no processo de nossa gestão. Mas são coisas que a gente praticamente avança, né? Nós tivemos muita dívida deixada, por exemplo, da justiça, por questão, às vezes, né, que a gente tinha que ter solucionado lá atrás e não foi solucionado. Hoje, graças a Deus, nós temos uma vivência melhor, né? Nós temos aí, por exemplo, muita dívida com o CREA, né? Nós temos muitas dívidas ativas, não só de profissionais é uma minoria, mas tem muita dívida ativa por leigo, por clandestino. Hoje o CREA tem mais de 200 milhões de reais a receber, só para você ter uma ideia. É o terceiro do país com dívida a mais a receber. Mais de 200 milhões de reais. Inclusive, nós somos obrigados a cobrar isso, né? Nós não podemos fazer com que haja essa perca desses resultados, né? Isso é por lei, né? Porque senão nós vamos responder civil e criminalmente. Nós estamos entrando num novo processo de cobrança, nós fizemos vários programas de recuperações fiscais, né? Isso aí ajudou muitas pessoas. Nós agora estamos numa outra fase, né? Que são cobranças judiciais e cobranças, inclusive, em cartórios, né? Estamos aí trabalhando, evitando o máximo essa situação, mas chega uma hora que não tem jeito, né? É o que eu disse. A gente tem que ser bom, mas tem que ser também regular e tem que cumprir a legislação. Então, nós estamos avançando em cima dessa questão. É um CREA superavitário, é um dos conselhos que tem o melhor equilíbrio financeiro e administrativo do país. Estamos entre os 5 melhores do país, em termos de equilíbrio administrativo e financeiro, não é? Tanto é que nós, nesse mandato, nós já temos mais de 1.600 realizações em eventos patrocinados, realizados, apoiados, apoio técnico, apoio institucional, apoio de todas as formas possíveis. Enquanto que os grandes CREAs do Brasil não passam de 400 eventos realizados. Então, nós temos uma média de mais de um evento por dia, né? Falar nisso, né? A gente também já trouxe para cá o maior congresso de engenharia civil do país, foi o ano retrasado realizado. Ano passado nós fizemos o maior congresso de engenharia mecânica, industrial e internacional esse congresso, né? Nós temos, inclusive, eu quero até cumprimentar, mandar um alô, os parabéns para o nosso colega, presidente da Associação de Engenheiros Mecânicos do Estado do Espírito Santo, inclusive ele é até cônsul de Cabo Verde, né? Fred Rosalém, então, ele fez também um trabalho brilhante. As nossas associações, as nossas entidades. Recentemente foi criada aí a Associação dos Engenheiros Civis do Estado do Espírito Santo, hoje sob o comando, né, também de um grande amigo, de um grande colega, que inclusive, do interior, Yuri Salles. Temos um trabalho muito bem feito lá no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, pelo Álvaro Bride, fantástico trabalho, né? Então, nós estamos aliados aqui
que isso é muito importante, os conselhos regionais estarem aliados com os conselhos federais, né? Nós temos aí presidente da APE, da Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental, né? Juliano Batista fazendo também um trabalho bacana. Nós temos o Bastos, né? Que fazendo também presidente da Associação do IBAP, Instituto Brasileiro, né? De Avaliações e Perícias, Zé Roberto, presidente da Sociedade Espírito Santo de Engenheiros Agrônomos, né? Enfim, nós temos aí hoje a integração, né, dos conselhos, nós temos aí da multa diretores, né, como o Eduardo, Camargo Fuzil, o próprio Felipe, que é diretor-geral. É o time, né? Nós temos aí também o Vinícius, né? O Vinícius, que é presidente do CONFER, e tem o Vinícius também, que é diretor aqui também da multa, diretor administrativo. O que o senhor fez para interiorizar as ações do CREA e fortalecer a instituição? Primeiro, era um sonho, né? Nós tornamos sonho realidade. Segundo, buscando o apoio das lideranças municipais e dos profissionais dos municípios. Hoje, o CREA está nos 78 municípios do estado do Espírito Santo. Nós temos representantes de todos os 78 municípios. O CREA está atuando. Tem a atuação do CREA. Então, hoje, a gente conta com essa força dos nossos inspetores, dos nossos supervisores, dos nossos servidores. E a questão da tecnologia também, que ajuda muito nessa questão, né? Então, o estado do Espírito Santo, hoje, é o maior produtor de babão do país, o maior produtor, né, de café Conilô do país, é o segundo em café arábica. Nós somos o maior produtor, por incrível que pareça, de gengibre. Fui saber que esses dias também, que é o maior produtor de chuchu do Brasil. Eu não gosto muito de chuchu, não, tá? Eu até como chuchu, mas eu não sou muito chegado de chuchu, não. Mármore e granito, 65% da produção de mármore e granito, né, ela vem do estado do Espírito Santo. 85% da exportação de mármore e granito, rochas ornamentais, sai do estado do Espírito Santo. Sendo que a tecnologia, 10, 15 anos atrás, não era assim. A tecnologia, a inovação tecnológica, os geólogos, o trabalho muito bem feito pelos engenheiros de Minas, pelos empresários do Estado que investiram firmemente, acreditaram no beneficiamento das rochas. Poxa, nós mandávamos produto bruto para a Itália, lá era trabalhado em termos de melhoramento desse produto, refinarias, etc., e voltar para cá. Hoje não, hoje nós exportamos tanto o bruto como o fino, né, de qualidade. Então, nós recebemos, por exemplo, produzimos 65% e 20% vem dos outros estados, do norte, do nordeste, né, do sul, sudeste. Então, eu entendo que esse crescimento, né, esse dinamismo do estado está também muito voltado, né, pelo trabalho que é feito também pelos órgãos públicos, pelos órgãos privados, né, juntamente com as entidades de classe, instituições de ensino e o CREA. O conselho hoje ele é integrado, ele não funciona sozinho. Ele funciona atuando dentro das universidades. Por exemplo, eu fui convidado esses dias, vai ter a abertura do novo curso, né? Vão iniciar novos cursos, a calorada vai chegar na UFS esses dias. Hoje mesmo eu recebi, vou estar lá presente, o calor chegando, motivando. Na minha época de universidade, você fez uma pergunta lá atrás, sempre tinha um profissional do CREA, um engenheiro de uma área, de outra, fazendo palestras na faculdade, né? Aqui eu não via isso acontecer. Então, hoje, nós implementamos isso. Nós participamos dos cursos, dos seminários, as semanas de engenharia, se é em Itapira, se é em São Mateus, se é Alegre, Cachoeiro, nós apoiamos. Nós estamos juntos. É claro e lógico que esse apoio todo é estudado, todo feito. Nós temos conselheiros representantes dessas entidades de classe, representantes dessas instituições. São 39 conselheiros hoje, como eu disse. São 39, sendo 10 representantes das universidades, são 39, mas seriam 40. Um perdeu o mandato recentemente, né? Não importa por que ele perdeu, mas ele perdeu, né? Estava de forma irregular, automaticamente saiu. Então, nós somos hoje 39 conselheiros que nos ajudam a projetar, programar e atuar dentro de um planejamento estratégico, né? Um planejamento estratégico que normalmente ele é feito a cada ano, né? Mas ele é plurianual, ele é feito para cada 4 anos, para cada 5 anos, para cada 6 anos, e assim sucessivamente.
Então, eu entendo que todo esse trabalho, né, ele é feito baseado nas tendências mercadológicas, né, e também nas formações profissionais. Nós, por exemplo, estamos passando um problema muito sério. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 30 mil mais acadêmicos de engenharia do que hoje. Existe um mito que engenharia é difícil, que engenharia é impossível, que engenharia paga mal. Gente, nós temos muita gente recebendo mal, onde muitos órgãos, principalmente, não cumprem com o salário mínimo profissional. As próprias prefeituras não cumprem. Mas, por outro lado, quando nós chegamos, eles não cumpriam e o profissional era escravo. Ele só podia trabalhar para a prefeitura, ele não podia trabalhar. Nós acabamos com isso. Então, nós damos oportunidade dele poder ter o seu negócio como médico. Você vê médico aí que atua na UPA, tem o gabinete dele, que ele, às vezes, opera no hospital ou trabalha em outro hospital. Então, nós acabamos. Então, nós nivelamos. Como nós temos muitos profissionais também, muito bem de vida em cima da sua profissão. Pessoas que investiram a nível empresarial, que empreenderam. Então, o que eu digo hoje é o seguinte: engenharia é ainda uma das melhores profissões do mundo e que contribui com as pessoas em termos de meio ambiente, em termos de vidas saudáveis, em termos de renda, né, em termos de emprego. Então, nós, da engenharia, eu quero dizer em nome de todos os presidentes de CREAS do Brasil, de todos os diretores, de todos os servidores e de todos os nossos inspetores, que nós estamos para atuar, para fazer o bem, né? Não importa quem, independente de cores partidárias, se é de direita, de esquerda, de centro, isso para nós não importa. Importa que a gente possa ter um bom relacionamento, e a gente procura ter os bons relacionamentos. Às vezes as pessoas metem o pau em político, mas, gente, vai ver se a vida do político é fácil. Não é fácil, não. Não é verdade? E, infelizmente, nós temos a formação cultural do nosso povo que acredita e acha que tudo tem que ser na mão. Tudo. Gente, eu acho que nós temos que ensinar a pescar, não é dar o peixe. Então, em cima dessa filosofia, o Estado também tem bons gestores, né, em termos administrativos, tem também pessoas qualificadas no legislativo, no judiciário. Então, eu entendo que tudo isso vem contribuindo, né, para que a gente tenha o Estado melhor, para que a gente tenha profissionais melhores, empresas melhores, né, e que sigam, né, determinações da lei. A lei é feita para ser cumprida. Se a lei é mal feita, então vamos procurar os nossos legislativos, para que mude a lei. Então, dentro do princípio legal, é a forma com que nós trabalhamos hoje, buscando também serenidade, tranquilidade, né? Trazendo para a sociedade paz. Então, o que nós queremos, se as pessoas têm dificuldades, né? Se tem algum problema, que nos procure, que a gente vai procurar, dentro de uma política pública, né? Dentro de uma política de engenharia pública, também ajudar a solucionar através dos nossos profissionais. Jorge, rapidinho, você descansa? Diante de tanta coisa que você está falando aí, tamanho da engrenagem toda aí, você descansa em algum momento? Eu descanso bem. Consegue parar um pouquinho para ficar tranquilo? Hoje, rapaz, você me perguntou sobre a minha vida, eu acabei não falando. Eu tenho uma família linda, maravilhosa, tenho 2 filhos, né? Bem, graças a Deus, um administrador de relações internacionais da UFES, mas a formação dele é administrador, ele também é advogado, né? Às vezes eu brinco com ele. Ele que cuida lá da terra? Não, esse é outro. Tem também o outro que esse outro que cuida, que toma conta das áreas, né, de propriedade da família, né, que é o Rodrigo, tem o Frederico, o mais novo, o Rodrigo. O Rodrigo casou, tem 2 anos, está para ganhar neném daqui a 2 meses, 3 meses, nem sei. Tá na porta. Viu tá que na porta. Tá aí, Neto, o machão aí, Rafael. Né? Beleza. E graças a Deus, a saúde boa, né? Hoje, através da tecnologia. Dá para saber, né? Tá indo bem. Mas o Rodrigo, por exemplo, ele é gestor, ele é advogado, olha bem, ele é psicólogo, ele tem o crescer dele e tudo, mas ele decidiu que o pai é o pai, que é mexer com terra. Então, hoje, ele gera os negócios, né?
está indo muito bem, graças a Deus, gosta, né? E a gente acredita, né, que o ser humano, trabalhando, acordando cedo, e não é dormindo cedo, não, ele tem que acordar cedo, dormir tarde e acordar cedo no outro dia. Então, em função disso, sempre tem as horas. A família ajuda em tudo, né? A família acata, aceita, né? Minha esposa, ela é muito tranquila, muito religiosa, né? Faz parte da igreja lá, São Camilo, lá que é próximo de casa. Eu entendo que todas as pessoas deveriam ter a religião. Não importa qual, mas tem que ter religião. A religião hoje é o que traz mais justiça social, que traz mais ânimo, né? E quem não acredita em Deus, né, com certeza é a pessoa que não é muito feliz. Então nós temos que acreditar em Deus, pedir a Deus que nos ajude, né? E que a gente possa ter saúde. E eu agradeço muito a Deus pela saúde que eu tenho. Então, legal. é isso aí. Por aí nós vamos tocando o barco. É Dormindo pouco, né? Mas quando pode dormir também, dorme bem também. Às vezes no domingo, às vezes aí dorme bem. Viaja muito? Muito. Tá muito. o tempo todo aí Muito. voando pra lá, pra cá. Viaja o estado inteiro, né? Viaja para fora do estado. Esse intercâmbio com os outros conselhos é de suma importância. É uma engrenagem. Não funcionamos isoladamente, nós funcionamos em equilíbrio, né? Da mesma forma que nós estamos aqui, estamos sabendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, São Paulo, troca de experiência. A gente copia muita coisa boa dos outros estados, como eles também copiam da gente Eu alguma tô coisa. fazendo essas perguntas aqui porque a gente conhece um pouquinho do senhor e a gente sabe que sua agenda é Pesada. pesada, né, Juliana? Me falaram. Falar com esse homem aí, rapaz, ele tá lá em São Paulo. Daqui a pouco ele tá aqui, eu saio pra ir ali. Fizeram uma fofoca dizendo que ele dorme uma média de 2 horas por noite, rapaz. Não, Ele quase não rapaz. dorme 2, 4 A horas. média minha durante a semana são 4 horas, 5 Aí. horas, e final de semana do domingo, seja o que Deus quiser. Depois de tomar um suco de cevada, você faz bem, Tá suco bom, de cevada. claro que faz. O suco de cevada. Eu gostava muito de assistir jogo de futebol. Rapaz, estou tão desanimado com esse negócio de jogo de futebol que eu não assisto mais. Eu vou no resultado. Se o resultado foi favorável, eu quero ver os melhores. Se não foi também, não quero nem Qual que é o chegar seu perto. time, ô, Jorge? Rapaz, eu tenho 3 times. por 3? incrível que pareça. Eu acho que eu tenho 4. Fala aí, Né? quais são os times que você gosta? Em Minas Gerais eu sou Cruzeiro, né? Cruzeiro. Em São Paulo eu sou Corinthians, olha bem. Quando joga um com o outro já é problema sério. Eu mesmo já não sei por onde eu vou torcer. Depende da necessidade. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu sou Flamengo, né? Vitória eu sou Vitória. Né? E Linhares, eu sou o time do Linhares, que é o único que existe. Eu em Linhares, eu trabalhei em Linhares, estudei em Linhares, joguei futebol em Linhares, joguei pro América de Linhares. Quando tinha rivalidade América e Industrial, aquilo lotava os campos. Acabaram com coisa que juntaram os dois times, acabou com a rivalidade, acabou com o futebol de Linhares. Então eu acho que tem que voltar, acho que o futebol tem que ter rivalidade. Você falou negócio de rivalidade aí, falou Tem que negócio de ter. Rio de Janeiro. Nobinho, até hoje nós não trouxemos um convidado aqui que foi maioria flamenguista. Fala que o flamenguista tem maior torcida. Até hoje sempre fica 2-1 no máximo aqui, não é isso, Nobinho? É verdade. Eu e Nobinho somos tricolores. Sou tricolor. Aí chega eu o soube até que o tricolor ganhou esse outro. Ganhou agora. Então hoje vocês estão fazendo festa. Tá ganhando direto, Jorge, tá ganhando direto. É. E com 10% do dinheiro que o Flamengo tem. Mas até hoje eu não vi maioria aqui nesse programa Não tem maioria. de flamenguista, cara. Não existe. Não existe, não? Não existe. Não, aqui na mesa aqui. Percentualmente nesse programa. Nesse programa. Bom, o somatório, eu acho, daqueles que tiveram a oportunidade ímpar de estar com vocês aqui é flamenguista. Aqui, a produção ali tá apitando ali do A outro lado. parte técnica Falando, tá ali gritando. não, deu empate. De vez em quando dá empate. Tá bom, na eu vou concordar mesa, com ele. Cala na mesa. Eu vou cara. concordar com ele. De vez em quando dá empate. Pronto. Mas eu sou Flamengo, mas não sou aquele flamenguista doente, né? Eu respeito muito os outros times, mas eu gosto muito de... Gosta de assistir um futebolzinho. Gosto de ter oportunidade, principalmente com o rival do lado. Eu tenho um colega meu que trabalha comigo, Eu faço isso também. o gerente de fiscalização, ele não assiste jogo comigo mais, porque 3 vezes que ele foi assistir jogo comigo, o time dele, o Vasco, perdeu. Aí ele não assiste mais. Se chamar, vamos lá assistir um jogo Você junto. dá uma zoada legal? Não, aí brinco um pouquinho com ele. Porque eu acho que o bom do esporte é isso, você poder brincar
brincar com a É amiga. claro, Né? claro. Agora, lá em casa é uma confusão danada, porque minha esposa é vascaína. Olha bem, minha esposa é vascaína. Meu filho mais velho, ele é botafoguense, porque meu pai era botafoguense. O meu filho mais novo, ele é flamenguista. Eu tenho um irmão que é muito chegado nosso de casa, certo? Que ele é fluminense, certo? Olha bem, olha bem como é que são as coisas. Então, rapaz, é uma mistura danada, não é verdade? E assim sucessivamente. Mas Então, é legal essa brincadeira, essa mas é bom. situação é legal. O divertido, esporte. né? Eu acho que a gente tem que se divertir. Eu acho que o esporte hoje é uma das grandes, né, diversões que nós temos nesse país. Exatamente. Eu vou parar um minutinho, meu amigo. Nós temos que fazer aquele merchan rapidinho. A gente não pode esquecer, né? Dos nossos parceiros que estão com a gente aí nos ajudando. Eu quero agradecer aqui, colocar na tela aí também, a Papelaria Venâncio. Está ali no município da Serra, com 3 lojas para te atender. Uma na Avenida Central, a outra na Avenida Norte-Sul. E a terceira loja, uma mega loja maior do Espírito Santo, ali na Avenida Eldichere. Uma loja gigante, toda climatizada, estacionamento grande, Bonita, um tem de preço tudo. excelente. Precisou de material escolar, material escritório. Corre lá, Papelaria Venâncio. Obrigado pela parceria. Telefone na tela, tá no Instagram aí, é só acompanhar. Instagram na tela. É isso aí. Temos também Aqui a em Marina Vitória. Macai, que é de Vitória, e aluguel de lancha, para você fazer seu evento, passear de barco. Já deu uma passeada de barco já, Jorge? Pela Baía No de canal Vitória? aqui no Bahia. Ah, Já, não é fantástico, bonito? é muito bonito. Você que não foi, vale a pena. Vale a pena isso. Se você quiser alugar um barco, hoje está ali acessível na Marina Macai, telefone na tela, no Instagram. Alugar um faz seu barco, churrasco, guardar a embarcação, fazer uma pescaria, fazer alto a mar. pescaria. Então, ó, aluga o barco, faz a festa, guarda a sua embarcação e ainda faz a pescaria. Não, Fernandão é Falar sensacional. nisso, nós vamos procurá-los porque vai ter a Semana Oficial da Engenharia e Agronomia aqui Olha! de 6 a 9 de outubro. Temos também o Congresso Nacional de Profissionais Vai de vir Norte. gente de fora aí. Isso aí, mais de 10 mil profissionais. Procura o Fernando, depois vou te dar o telefone do Manda o Fernando. telefone, e não tem vou um barco procurar. só, não. São 3 lanchas grandes. E fica baratinho para cada um. É tipo assim, 20 pessoas ali, cada um dá ali 200, Fez um 150 rateio. reais. Cada um ajudando, Pô, né? Fica barato, Um fica dia bom preço. bonito, Fantástico. legal. Vou te É dar o isso. telefone depois, Tudo ó. bem. Tá aí. Fernandão, brigadão. Tá apoiando a gente desde a primeira temporada do programa. É um parceiro. Parabéns, eu visionário. entendo que os grandes programas precisam de apoio, precisa, né, de patrocínio para que subsistam sempre. É isso aí. E aquele mau jeito na coluna, tá sentindo uma dor, deu uma empenada no corpo, faz o que, Nobinho? Você vai procurar o Rômulo lá em Laranjeiras, na Serra, Templo Seitai. O Rômulo é profissional de Owara Seitai, que é uma técnica japonesa. Tá aí na tela o videozinho aí. Tá na tela, olha aí, eu fazendo um movimento ali, ele vai acertar sua coluna, acordou com torcicolo, não consegue virar o pescoço. Vai dar tudo certo, vai lá no Rômulo, agenda lá uma sessão que vai botar você no lugar. Não é isso, Juliano? É isso. Eu vou voltar às perguntas aqui. por Bora, favor, vamos voltar pro Jorge né? Silva, que esse Com- papo tá bom demais. Isso, com crescimento vertiginoso aí da nossa economia, esse monte de empresa, nós falamos de petróleo, falamos de metal mecânica. Como que o CREA está preparando aí o profissional para poder estar aproveitando essa onda de sucesso aí e essas oportunidades? Através, né, de um programa de educação continuada, nós trabalhamos juntamente com as entidades de classe registradas no CREA, né, e também com as instituições de ensino, promoveram cursos, seminários, simpósios, workshops, não é? E havendo, por exemplo, a necessidade do mercado em determinada área, a gente parte exatamente para poder ajudá-los, né, na formação desses profissionais, ou seja, na atualização desses profissionais, que a formação é acadêmica, né? Então eu entendo que nós temos crescido, evoluído bastante do trabalho voltado para a valorização profissional, né, para a formação pós-acadêmica e também para que haja, né, um aproveitamento do conhecimento da parte técnica, da prática. Então, a gente tem colaborado, contribuído muito com isso. Eu vi muito curso de drone, vi muito... Eu acho que eu vi agora recente de barragens também. Nós tivemos aí vários cursos de drones, né, na área de georreferenciamento, inspeção predial, perícias técnicas, avaliações de imóveis rurais,
fiscalização de obras e serviços, projetos, planejamentos, né, esse projeto de execução de barragem, projeto de auditagem de barragens, riscos geológicos, riscos estruturais, né, a engenharia, no caso elétrica, da área fotovoltaica, eólica, né? Então a gente traz para os nossos profissionais, dependendo da necessidade, porque às vezes as necessidades são muito regionais, né? E vem aí também, né, grandes projetos aí de estradas que vêm de Minas Gerais, ferrovia que vai daqui para o Rio de Janeiro. Então a gente está preparando os nossos profissionais para receber, né, todas essas obras estruturantes do nosso estado do Espírito Santo e do país. Entendido. Deixa eu te voltar no assunto que você tocou mais cedo aí. Você falou sobre a questão interna, né? Dentro do CREA. Citou aí, por exemplo, concurso público. Como que era ali? Como é que está hoje essa questão dos funcionários internos? Teve também um plano de incentivo também lá dentro, né? Um PEV, né? PDV, né? É um plano de desligamento voluntário. Nós fizemos um plano de desligamento voluntário, né, onde nós demos oportunidade a 22 profissionais de saírem, né? E graças a Deus foi um plano de desligamento voluntário com muita paz, muita tranquilidade. Preparamos nossos profissionais psicologicamente, né, através de profissionais devidamente habilitados. E a gente acompanha, né? Foi logo no segundo ano do nosso mandato, né? Isso já vão fazer 3 anos. E a gente acompanha, e graças a Deus, todos eles estão muito bem. Então, isso aí era uma preocupação da gente também, né? Do indivíduo aplicar bem o recurso, aplicar bem o dinheiro que ele recebeu de incentivo. Houve incentivos, né? Tanto para profissionais da Grande Vitória como profissionais. Tivemos também algumas demissões, né? Não de efetivo, mas tivemos várias demissões de profissionais que não eram efetivos, comissionados, cargos comissionados, para que a gente desse lugar, e estamos dando lugar, né, aos concursados. O concurso vence agora em novembro, de 51 vagas nós já preenchemos próximo de 30, vamos prorrogar a validade do concurso para mais 2 anos, isso é novo, primeira pessoal de notícia que está sabendo disso, nós vamos divulgar agora a prorrogação do concurso para mais 2 anos, né? São 51 vagas, mas podemos nesses 2 anos chegar até mais de 100 pessoas contratadas pelo CREA. E isso aí a gente tem um acordo com o Ministério Público, né, Federal nesse sentido. Infelizmente, nossa economia não evoluiu tanto quanto a gente esperava, porque senão nós já até esse ano já contrataríamos 51. Houve uma retração econômica e está havendo, né? As pessoas precisam estar preparadas para isso. Existem questões aí políticas, estruturantes, questões do tarifácio e assim sucessivamente, que uma hora vai resolver, né? Mas isso tem oportunizado divergência, tem oportunizado problemas, né, estruturantes, e a gente sente isso. Nós temos que estar preparados, né, como gestores, temos que ter responsabilidade de também prever, né, insucesso. Então eu entendo que não só dentro da engenharia, agronomia e geociência, a economia ela está trancada, por pouco tempo ela está trancada, a gente espera que esse problema seja resolvido o mais rápido possível, seja resolvido de forma diplomática, né, para que a gente não tenha e não passe por outras crises, como já passamos. Então, em função de tudo isso, nós estamos continuamos demitindo ainda cargos comissionados, né, para dar lugar a esses concursados. Estão sendo muito bem-vindos, né? E estamos, inclusive, equipando pessoalmente, não só a Grande Vitória, né? A terminologia equipar, não gosto muito de dizer isso, mas é importante dizer que eles estão chegando, estão tendo treinamentos e já estão atuando, né?
Por exemplo, na área de fiscais, nós temos hoje 100% a mais de fiscais logo depois do PDV, né, que é o Plano de Desligamento Voluntário. Nós temos, e ainda temos pessoas com mais de 45 anos, de CREA, 50 anos, tem uma senhora ainda, mas nós tínhamos pessoas lá com quase 60 anos de CREA, né? É uma vida de CREA. Sim. 60 não, 50 anos de CREA. Carreira toda, Então, a vida. Então, a gente tinha que ter esse carinho, tivemos uma ajuda muito grande de profissionais devidamente habilitados para que não sofresse solução de continuidade e, ao mesmo tempo, que não, também essas pessoas, né, não tivessem problemas a nível, até mesmo de saúde, né, problemas psicológicos. Então, foi uma transição muito tranquila, em que a gente tem visto que foi bom para o CREA e foi bom também para aqueles que se desligaram. Em relação à estrutura interna, vocês compraram mais um pedaço do prédio também para ampliar isso daí? A Tem realidade- o negócio dos veículos também está citando. Quantos veículos foram aí para poder melhorar o trabalho? A realidade que, com a ajuda, né, dos nossos profissionais, empresas, porque nós somos o Conselho Sugeiras, né? Nós não temos o recurso, um centavo de governo municipal, estadual, federal, nada. Nós pagamos muito imposto, muito imposto, né? Mas nós crescemos, sim. Nós tínhamos mesmo da metade do prédio, onde nós estamos iniciados, um prédio Sim. moderno, com certificado LEED, certificado internacional, né? Muito moderno, é um dos prédios mais modernos do estado. Nós compramos o resto do prédio. Sim. Né? Recentemente, nós adquirimos o restante do prédio, sim, o prédio hoje é todo nosso. Cedemos uma parte para a multa de assistência aos profissionais, que também é muito importante para os profissionais, né? Que a multa de assistencial é o braço assistencial do sistema. E hoje nós também ampliamos a frota, né, de veículos, renovamos, recebemos agora 38 veículos zero, né? Estamos recebendo, vamos agora, dentro do programa de Desenvolvimento Sustentável, conseguimos com o Conselho Federal 1.300 e poucos mil, onde nós estamos comprando mais 11 carros zero também. Olha, Então vou para tudo. 49, né? Mais um zero, que não é zero, mas está zero, muito bem conservado, uma caminhonete. Estamos indo para 50 veículos para Aí vai atender pras todo o estado. inspetorias, vai- Todas as inspetorias, todos os municípios, vai rodar os estados, vai rodar o estado inteiro. E ainda é um desafio muito grande, hein? Aumenta o custo operacional, nós temos que aumentar a receita, né? Mas a gente tem tido um apoio muito grande dos nossos servidores, pessoal treinado, né, gabaritado. Então, graças a Deus, estou E, levando a vida. dia 6 e 9 agora de outubro vai ter a semana oficial da Engenharia. e Agronomia. Como é que estão os preparativos? E outra pergunta, esse evento ele acontece no Brasil todo e está sendo aqui agora? É a primeira vez que está sendo Não, aqui? ele é anual. Vai ser anual. a 80ª semana oficial da Engenharia Agronomia. 80ª? Semana. Tudo que existe. Mas sempre aconteceu aqui no estado? Não. Isso é no país. Ele Ah, roda no o país. Entendi. No estado, aconteceu a última vez há 23 anos atrás. Ó, Há 23 anos. Caramba. Nós lutamos muito para trazer a Sonhar para cá, para oportunizar a maior participação dos nossos profissionais. Nós temos, durante a Semana Oficial de Engenharia, nós temos mais de 100 minicursos. dia 6 de outubro, né? 6 a 9 de 6 outubro. a 9 de Abertura 6 de outubro e termina 9 de outubro. E logo 23 anos que não acontece aqui no Espírito Santo. 23 anos que não acontece pessoal. Nós estamos lutando para trazer para cá há 3 anos. Conseguimos trazer esse ano, né? É uma realização do Conselho, COF, a CREA e a multa, né? Nós temos alguns apoios também da iniciativa privada pela primeira vez. Estamos inovando. Além da parte técnica, nós vamos ter também a primeira corrida da Sonhar, que vai ser no dia 5. Vocês estão convidados para correr. Eu vou correr. Isso aí, vale a pena. divulgando também nos portais. Vão aí. atravessar a ponte às 7 horas da manhã. Você vai ver que o nascer do sol, a vista é linda, maravilhosa. Passando pela ponte, saindo tá da aguentando Praia da correr Costa. ainda? Você vai Tá correr? correndo, Você vai vou correr, correr, vou Jorge? correr também. Ah, Já tô treinando. caramba, isso aí. Já estou treinando. Ah, boa. É isso mesmo. Aí o que vai ser? Vai iniciar lá em Vila Velha, com o apoio da Prefeitura de Vila Velha, vai terminar em Vitória com o apoio da Prefeitura de Vitória. Nós vamos ter automaticamente premiação para o primeiro ao último lugar.
vai receber uma camisa linda e maravilhosa da Soiá e vai receber também uma medalha, né, que eu acredito que as pessoas vão guardar de lembrança. Vamos ter também de inovação. Nós vamos ter a Feira da Engenharia Nacional, que vai inovar, mostrando com o apoio do governo do Estado do Espírito Santo, da ADERES, da Ciência e Tecnologia, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo, né, com empresas privadas nos ajudando. E vai ser aonde? Vai ser no Pavilhão de Carapina. Pavilhão de Carapina. E, além do Pavilhão de Carapina, nós vamos ter ainda mais outras 2, 3 áreas construídas para essa semana. Já estamos trabalhando nesse dia. Você vai ver o projeto lindo, maravilhoso, né, todo em 3D, eu quero a hora mostrar para vocês. Né, vai ser fantástico. Onde nós vamos ter dentro do desde o mármore, do granito, da construção civil, tudo que existe moderno em termos de tecnologia, né, de engenharia, agronomia e geociência, você vai ter lá nesse espaço. Vai ter um espaço para os profissionais e vai ter um espaço para a sociedade. Para a sociedade. Nós vamos ter oportunizar para os estudantes de nível básico, nível técnico, segundo grau, para estar presente, para mostrar que engenharia não é esse bicho de 7 cabeças, não. Excelente. Que vale a pena fazer engenharia. Tem muita gente da engenharia, eu não estou nessa família, não, mas ricas, com dinheiro ganho pela engenharia. Então, engenharia é sim para quem quer empreender, para quem quer estudar, para quem quer se dedicar, para quem quer trabalhar, porque tem que trabalhar. Tem trabalho. Não é verdade? Quem quer colocar uma botina no pé e cair dentro, com certeza vocês vão ter conhecimento, né, através dessa feira de engenharia que vai acontecer, né, no Pavilhão de Carapina de 6 a 9 de outubro. Vamos colocar na tela. 6 a 9 de outubro. Sim, você está convidado a participar dessa feira. Legal. Inclusive, vai estar lá presente a gastronomia capixaba, né, também. Nós estamos trabalhando com todos. Vamos ter a abertura, por exemplo, a banda Monobloco do Rio de Janeiro. Nós vamos ter várias bandas aqui do estado do Espírito Santo participando durante todo o evento, todo o finalzinho de evento. Tem Macucos, tem aquela banda lá de... Como é que chama, gente? Que toca muito ali São várias bandas, né? Mas tem uma festa. Tem uma surpresa. Vai ter a parte de festa também, a parte cultural, a parte turística, o agronegócio, vai ter visitas técnicas que não se tinha hoje, né? Vai ter visitas técnicas a grandes empresas, a grandes empreendimentos de sucesso, por exemplo, tem a indústria de dessalinização, né? A empresa de dessalinização, usina de dessalinização da água do mar, tornando em água potável. Olha, nós temos legal. Aí novos materiais utilizados, reciclados na construção civil, fantástico, lançamento do Estado do Espírito Santo, né? Nós vamos ter aí... Bom que o movimento do turismo também, de negócio, né? Vai vir muita gente para cá. Mas esperando mais ou menos quantas pessoas de fora, sabe? Mais ou menos. De profissionais, 10 mil. De acompanhantes, mais 8 mil. Nós esperamos movimentar durante a semana, porque de 9 a 11 também nós temos o Congresso Nacional de Profissionais. E vai ter durante esse período também o Congresso, o CONTEC, que é o Congresso Nacional de Tecnologia e Ciências, onde as pessoas apresentam trabalhos, formandos de universidades, professores pós-graduados, doutorados. Então, nós devemos movimentar aí mais de 100 milhões de reais. E nós estamos trazendo mais de 1.200 investidores, que são investidores do Brasil, da América do Sul e América Latina, todos confirmados. Devemos trazer para o país só essa feira e a Semana Oficial de Engenharia deve trazer investimento acima de 10 bilhões de reais para os próximos 5 anos no Estado do Espírito Santo. É uma maravilha, né? E a gente conta muito com o apoio de vocês, né? Principalmente fazendo a cobertura do evento, dando informação. O Espírito Santo vai ficar, com certeza, diferente em termos de evolução econômica. Merece. E eu quero aqui cumprimentar todos os nossos diretores, né? Tem gente que gosta muito de meter pau em político. Gente, eu sei o que é ser político. Eu tive um avô que foi político, foi prefeito em Ponte Nova, a vida dele foi para servir, né? Eu me lembro que quando entrou na política, ele tinha uma vida, inclusive, em termos estruturais, muito boa, né? Eu tenho certeza que ele morreu muito mais pobre
né, física, em termos financeiros, do que ele iniciou a vida pública dele. Porque naquela época as pessoas faziam com o que tinha para receber depois de governo federal e estadual, e muita coisa não foi. Então hoje nós temos uma política mais séria, sim no Estado, mais séria nos municípios, e eu espero que ainda melhore mais. Né? Eu acho que as coisas vão melhorando pouco a pouco. Mas depende da gente mesmo. Né? Eu entendo que as pessoas devam participar da vida política do município, do Estado, para ajudar a decidir, né? A democracia é feita dessa forma. Porém, eu volto a dizer, nós temos um posicionamento suprapartidário, superideológico, estamos para servir a todas as correntes, né? E estamos também para punir todas as correntes, depende do comportamento, não é isso? Você já falou, Jorge, de alguns diferenciais, já falou da expectativa, mas tem um negócio de drone lá também, que eu já estou sabendo lá, tem uma área ali que vai ter um negócio, você pode falar um pouquinho mais aí? Alguns outros diferenciais, essa 80ª história, né? Você vai conhecer drones fantásticos, né? Nós temos hoje lançamento de drones submarinos, nós temos aí drones que jogam bomba, isso eu acho que não vai estar lá não, nem que sobe, nem que descerta, mas nós vamos ter lá, né? Drones fantásticos que atuam com pulverização aérea, pulverização, controle de pragas e doenças, né? No meio rural, com aplicação de produtos biológicos, produtos químicos, né? Com seguranças, né? Para a sociedade. Então, eu entendo que vale a pena conhecer essa feira, vale a pena participar do congresso, os nossos profissionais, e vocês são os nossos convidados de honra de poder estar lá conosco, né? Nesse grande evento. Estaremos lá. Nacional e internacional, que vai acontecer no estado do Espírito Santo, né? Na semana toda. Começa no domingo com a corrida. Né? Nós temos também... Só na corrida que eu não vou, Jorge. O resto, conta comigo. E outra coisa... Eu machuquei o joelho. E outra coisa que eu vou te lembrar... Eu machuquei o joelho e torci o pé no outro dia. E outra coisa interessante que eu vou falar com você. A questão aí, você usa um sebo de carneiro, mas vai no médico primeiro, no ortopedista primeiro, senão daqui a pouco eles vão dizer que eu estou exercendo ilegalmente a profissão de medicina. É isso aí. Jorge, muito obrigado por ter você aqui, por ter aceito nosso convite. Estou muito satisfeito com esse bate-papo, você poder abrir, né, para a população, para os profissionais da área, toda essa conversa, esse bate-papo leve, descontraído que a gente... Nem eu sabia que o CREA era tão grande assim, a engrenagem toda sistemática, o negócio tem muita coisa gigante, boa, Nobinho, gigante, muita muito coisa legal. boa, e que, infelizmente, não é todo mundo que para divulgar. É como o Jorge falou, se ele não falar bem do que ele está fazendo ali, não é o adversário dele que vai falar. Então, as contas não foram aprovadas, tem que falar mesmo. Claro. É isso, esse espaço aqui é para isso. Parabéns. É para você poder abrir aqui, falar para a sociedade, falar para o profissional, todas essas maravilhas que você tem feito. E, óbvio, ainda tem muita coisa a ser feita. Não é à toa que você retornou aí bonito na foto, né? Com muito voto. Né? Então, não é à toa, o reconhecimento é forte. Tivemos um recorde de votos, né? Com mais de 600% da nossa própria votação que tivemos inicialmente, graças, né? E a gente agradece muito os nossos colegas que confiam, acreditam na gente, né? E, ao mesmo tempo, pela oportunidade da gente poder estar junto com a equipe, né? Uma equipe solidária, uma equipe fantástica, né? Que pensa no crescimento e desenvolvimento não só do município, do estado, da nação, como também no crescimento econômico e social do cidadão. Então, nós temos que cada vez mais estar preparados para que as pessoas possam ter vidas melhores. Então, eu quero agradecer a oportunidade de vocês aqui da equipe, né? do consórcio de notícia do Brasil, pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem, pelas oportunidades ímpares que vocês dão a pessoas importantes, pessoas simples, ou pessoas humildes, ou outras pessoas, mas com conhecimento de causa, que veio aqui dar informação para a nossa sociedade. A sociedade precisa estar esclarecida, precisa estar informada de tudo que acontece e que pode acontecer. Isso. Eu entendo que o trabalho unido, o trabalho com as comunidades, o trabalho municipalista, né, ele faz engrandecer o Estado. Então, nós estamos vivendo o Estado democrático de direito, muito bom a nível de Estado, a nível nacional nós precisamos de melhorar muita coisa,
isso só vai ser melhorado com a nossa participação, com a nossa contribuição, né? E sem revanchismo, sem nada, né? Nós precisamos, tecnicamente, atuar para que o país volte à normalidade, tenha normalidade, né? Eu acho que momentos que nós estamos vivendo aí são momentos de pequeno espaço, são momentos que, com certeza, vão ser resolvidos, né? Nós temos aí problemas dos tarifaços, nós temos problemas de ordem econômica com alguns países, pouco a pouco vai se resolvendo, né? E assim sucessivamente. É melhor a paz do que a guerra. Então vamos pela paz e a tecnologia está aí à disposição dos senhores. Tá certo. Gente, ficamos por aqui. Mais um episódio legal. A ideia do CNBcast é justamente trazer esses assuntos que nunca é falado, né, cara? A gente não ouve em nenhum lugar, igual nós trouxemos aqui Valdir Mastucati da última vez, maçonaria, agora o CREA, assunto muito interessante. Jorge, obrigado pelo seu tempo. Toca aqui, meu irmão. Eu que agradeço. Felicidade, sucesso. Um dia melhor. Como já diz o Jorge, só não pode parar, né? Só não pode parar. Vida que segue. E aguardo vocês para tomar um cafezinho conosco. Pessoal, curta, comente se você gostou. Se não gostou, você fala aí também. Quiser fazer uma pergunta pro Jorge, bota aí nos comentários. Não se esqueça de apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, não é mesmo, Gil? É isso, vou reforçar mais uma vez. Não deixe de se inscrever. Gostou? Curta, comenta, compartilhe com os amigos, com os outros profissionais da área também. Siga o Instagram. E eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, você que ficou conosco até aqui. Muito obrigado, a sua participação é fundamental. Deixe seu comentário aí, faça uma pergunta se você tiver alguma curiosidade, que a gente vai repassar para o Jorge também, para a gente poder estar te respondendo. Ah, tá. Antes de mais nada, vou deixar aí, ó, o Instagram do Jorge aí na tela, o site do CREA, aí você vai conhecer tudo aí, beleza? Até a próxima.